Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo e falar da minha alegria de poder estar mais uma vez com vocês. Voltamos para a nossa segunda aula sobre pregação bíblica. Estou com a minha Bíblia aberta na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 2 que diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Palavras do Senhor. Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre a observação com o texto. Eu li um versículo apenas, mas você, sempre que você vai pregar, você deve ler um texto completo. Nesse caso, se eu fosse pregar no capítulo 4, eu deveria ler do verso 1 até o verso 5, aonde que está a divisão no original. Então, a observação do texto. Primeiro, após essa leitura, você deve abrir a palavra de Deus, se ajoelhar e orar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é começar orando. A oração é uma grande ciência, é uma grande ajuda no ministério do pregador, do ensinador. Então comece orando. Por quê? Porque através da oração o Senhor vai abrir as portas da palavra, a revelação da palavra. O Espírito Santo virá sobre nós e esclarecerá as verdades escondidas no texto sagrado que só Deus Pai, só Deus Espírito Santo e só o Deus Filho conhecem, porque eles são Deus. Em segundo lugar, faça perguntas. Faça perguntas. Olhe para o texto e faça perguntas, né? Qual o assunto principal desse texto? O que eu posso aprender nesse texto? O que o apóstolo Paulo queria dizer com esse texto? O que Jesus pensava quando falou esta palavra? Faça perguntas. Em terceiro lugar, você deve procurar descobrir as palavras-chaves. Sim, as palavras-chaves. Então, por exemplo, se você estiver pregando ou ir pregar no capítulo 13 do apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios, você deveria ou você deve contar as palavras-chaves. Por exemplo, a palavra amor. Quantas vezes a palavra amor se repete nesse texto? Em quarto lugar, observe o tempo em que foi escrito o texto. Por exemplo, é, é, em que ano Paulo escreveu a epístola a Timóteo? Em que ano ele escreveu a primeira? Em que ano ele escreveu a segunda? Então é muito importante nós voltarmos ao contexto da data. É claro que cronologia bíblica sempre é meio complicado, mas nós, por meio de bíblias de estudos, comentários bíblicos confiáveis, nós podemos aproximar. Em alguns casos, nós podemos até acertar 100% a data em que foi escrito a tal passagem bíblica ou então o texto bíblico. E outra coisa importante, que aqui está em quinto lugar, é você ver para quem foi escrito o texto bíblico em que você irá pregar. Então você, quando lê, você pergunta:
O texto foi escrito para os judeus? Sim ou não? O texto foi escrito para a igreja do Senhor? Sim ou não? O texto foi escrito para os gentios? Sim ou não? Então, a partir disso, dessas perguntas, você já vai ter um entendimento, uma compreensão maior do texto e você vai errar menos. Eu já vi pessoas pregando em alguns textos do Antigo Testamento que é literalmente para Israel e ele aplicando à igreja. Então, tem que cuidar na aplicação da palavra de Deus. Em sexto lugar, você deve observar as localizações geográficas. Por exemplo, onde estava Jesus quando pronunciou o Sermão da Montanha? Onde estava Jesus quando pronunciou o sermão escatológico a partir do capítulo 24, 25 do Evangelho de Mateus? Onde estava Paulo quando escreveu a sua epístola a Éfeso? Onde estava Paulo quando escreveu a segunda epístola a Timóteo? Então, a localização geográfica é muito importante. Por exemplo, no livro do Apocalipse, ora João estava na terra e ora João estava no céu. Então, isso é muito importante nós observarmos a localização em que a pessoa estava quando escreveu o texto bíblico. Outra coisa muito importante a observar é o tipo de literatura. Por exemplo, se você pregar no livro de Juízes, então este livro é um livro histórico. Então a literatura é histórica. Se você pregar no cantor de Salmos, no livro de Salmos, a literatura será poética. Se você pregar no livro de Isaías, a literatura será profética. Se você pregar no livro de Atos, no Novo Testamento, a literatura é histórica. Nas epístolas doutrinária e no livro do Apocalipse, também profecia. Então, isso é muito importante. Em oitavo lugar, você deve buscar primeiro o sentido literal do texto. Existem três principais interpretações. A primeira é o sentido literal. A segunda é o sentido simbólico e a terceira, o sentido figurado. Então, eu aconselho que você sempre busque em primeiro lugar o sentido literal. E em nono lugar, identifique as divisões do texto. Geralmente as divisões do texto está no negrito, principalmente na Bíblia atualizada. Por exemplo, se você pegar o Salmo de número 3, você vai observar que a cada um ou dois versículos há uma divisão, né? Então essa divisão está em negrito. No Salmo 119, na Bíblia corrigida, está nas letras do alfabeto hebraico. Em décimo lugar, você deve usar as ferramentas de estudo, como, por exemplo, Bíblias para comparar o texto. Leia o texto na Bíblia atualizada, leia o texto na Bíblia corrigida, leia o mesmo texto na Bíblia linguagem de hoje, leia o texto em quantas versões você tiver. Em segundo lugar, eu aconselho que você vá para os comentários bíblicos e depois para as notas de rodapé que encontra-se nas suas Bíblias de estudo. Então, as ferramentas são muitas, como chaves bíblicas, dicionários bíblicos, comentários, artigos, lições, revistas da escola dominical, e assim temos um abundante
material, graças a Deus pela literatura cristã, que é muito abundante em nosso país. Que Deus abençoe a cada um com esta palavra. Eu vou ficando por aqui e até logo mais nós voltaremos para mais uma aula sobre a pregação bíblica. Deus abençoe.